Começa agora a última edição, programa da TV, já que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Comigo hoje no estúdio eu tenho as editoras Ana Clara Costa e Adriana Dias Lopes. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, vamos começar com a capa da semana. Ana, mais uma vez, política. E estão todos no mesmo barco. A capa de Veja fala justamente do que une PT, PMDB e PSDB. O que você pode contar para a gente? Na verdade, o que a gente teve essa semana foi um desdobramento aí das várias coisas, das várias frentes aí na política, né? E que, coincidentemente, são os três principais partidos que foram acometidos por situações diversas, né? Então, tem o Temer, que está... a gente teve essa semana uma repercussão dessa questão da ABIN, que a Veja revelou na semana passada, de que ele teria usado a estrutura da ABIN para investigar o Fachin. Então, houve uma grande ação por parte do Supremo, a própria PGR, todo mundo se mobilizou ali num sentimento de que o governo estaria agindo de forma pouco democrática, né, a partir do momento que você faz uma coisa dessas. Então, houve toda uma repercussão muito, muito forte em relação a isso. Na parte do PSDB, você tem uma complicação muito grande para o Aécio, porque a irmã dele, que está presa preventivamente desde que a operação Patmos, né, que é esse desmembramento da Lava Jato no Supremo, foi deflagrada em 18 de maio, ela está presa. E nessa semana que passou, o Supremo, a primeira turma do Supremo, confirmou a prisão dela, manteve ela presa. A defesa dela havia pedido a revogação da prisão e o Supremo manteve ela presa. Por que isso complica o Aécio? Porque os dois, eles estão sendo, eles são réus, na verdade, num mesmo processo no Supremo, eles estão correndo juntos ali pelas mesmas acusações de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E a partir do momento em que ela, que foi presa preventivamente, tem a prisão mantida porque ela pode obstruir a investigação, é essa a conclusão do Supremo, que ela tem que ficar presa porque pode obstruir a investigação, a mesma coisa pode ser aplicada para o Aécio, porque se eles são acusados da mesma coisa, por que ela obstruiria a justiça e não ele? Uhum. Então, o que acontece? Na semana que vem, o Aécio vai ter o pedido de prisão dele julgado pelo Supremo também, por essa mesma turma que votou desfavoravelmente a Andréia. Então, existe uma grande expectativa de que eles votem da mesma forma pela prisão do Aécio. E é por essa razão que a prisão da Andréia complica ainda mais a situação dele. Exatamente, porque criou-se aí uma espécie de precedente no entendimento do Supremo de que os dois poderiam obstruir a investigação, né? Então, mas aí no caso do Aécio existe uma diferença, porque se o Supremo autorizar que ele seja preso, o Senado precisa confirmar isso, porque ele ainda é senador. Apesar de afastado, ele ainda é senador, e aí o Senado precisa votar e a maioria decide se ele vai de fato ser preso ou não. E Ana, e o PT nessa... Bom, o PT, você tem o Lula aí na expectativa de uma condenação pelo Moro, né? A semana que vem vence o prazo e a partir do dia 20, qualquer dia pode sair a sentença do Moro sobre o caso do apartamento do Guarujá. E então, existe uma grande expectativa de condenação aí. O que acontece nesses três partidos é o seguinte: todos têm grandes caciques envolvidos na Lava Jato até o pescoço. Então, todos eles têm interesse em acabar com a Lava Jato, de verdade. Assim. E ultimamente, Michel Temer ele tem sido um pouco mais enfático nisso. A partir do momento que ele tira o ministro da Justiça e coloca uma pessoa da confiança dele, que já disse em outras ocasiões ser contra determinados pontos da Lava Jato. Você tem o PSDB ficando na base do governo e se fala no bastidores de que essa permanência do PSDB tem muito a ver com o fato de haver um acordo com o PMDB para o PMDB livrar o Aécio de uma cassação no Senado, já que o PMDB tem maioria no Conselho de Ética. Então, aí você tem, por parte do PT, existe uma
uma conversa ali interna de que se houver um acordo entre os partidos, e o PT estaria incluído nesse acordo, eles poderiam, por exemplo, querer votar a anistia ao Caixa 2, que é o que eles querem desde sempre, né? E o PT está cada vez mais próximo disso na articulação, ele não está se negando. A própria Gleisi Hoffmann, que foi eleita nova presidente do partido, apoia o fim do caso da Caixa 2, né? Então, ela tem uma posição ambígua, mas nos bastidores todos eles querem que haja anistia ao Caixa 2. Porque são muitos políticos envolvidos, todo mundo pediu Caixa 2. Todo mundo se beneficiaria Então, todo mundo se beneficiaria, porque a anistia livraria todo mundo que já fez Caixa 2, entendeu? Ao mesmo tempo que ela criminalizaria o Caixa 2 daqui para frente, a partir do momento que você criminaliza uma coisa agora, o que passou, esquece o que passou. Não vale. Então, beneficiaria todo mundo. E aí, você tem esse momento um pouco de transição aí, que está todo mundo se articulando, se preparando. E o objetivo final com certeza, prejudicar a Lava Jato. Antes da gente passar, então, para a matéria de religião dessa semana, queria destacar uma entrevista feita pela Thaís Oyama, redatora-chefe da revista, com Fernando Henrique Cardoso, e que ele disse que o partido, no caso o PSDB, já foi tolerante até demais com o PMDB. Então, a entrevista está bem bacana, vale a pena ler. E, Adriana, então, vamos passar para a religião. Você conversou com o padre Marcelo Rossi. Conversei. E conta um pouco pra gente do que tem na reportagem, é um grande perfil do padre, né? É um grande perfil e, assim, foi uma grande oportunidade que eu conheci o padre em 2010, eu fiz um Amarelas com ele, bacana também, mas foi um encontro específico, muito direto. Eu sentei com ele, entrevistei e fui embora. Dessa vez ele estava mais reticente, que ele, enfim, estava muito tempo sem falar com a imprensa, e então eu tive 5 encontros com ele, sendo que 4 encontros eu só observei. Então, eu fiquei absolutamente muda ali, só observando, meio que o combinado era isso. E em quais ocasiões, assim? Eu chegava no santuário, Mãe de Deus, que é onde ele vive, onde ele celebra as missas, e eu observava a rotina dele. Assisti muita missa, fui em procissão, via ele se relacionar com os fiéis, com os funcionários, ele comendo. Então, eu ficava ali, literalmente. E é muito interessante, você começa a perceber coisas ali que você não perceberia se fosse uma conversa, um encontro para uma conversa normal, assim. E no último dia, no 5º dia, conversamos e rendeu uma entrevista muito boa. Muito boa. E ele que estabeleceu essa regra, assim? Ele que estabeleceu, não o número de dias, mas ele queria também ali, ele precisava confiar um pouco em mim, que ele realmente demorou um pouco para topar da entrevista, foram 6 meses. Uau! Tá. E o que eu vi que ele fala um pouco que ele começou agora nas redes sociais, o que ele tem achado das redes sociais, desse mundo novo? As redes sociais foram muito importantes para ele, Facebook, Instagram, sobretudo o Facebook, porque foi um modo dele voltar, que ele ficou um tempo, ele nunca se retirou completamente, ele esteve doente, né? Todo mundo sabe disso, ele teve anorexia e teve depressão, e ele baixou um pouco o ritmo de trabalho e as redes sociais ali serviram para ele voltar. E ele entrou no Face, no Instagram, mais ou menos há um ano, timidamente. E no começo ele era muito engraçado, que o começo era assim, era ele com uma câmera tremendo, o corte no meio da testa, uma coisa bem singela mesmo. E hoje ele alguns meses para cá, ele virou um tremendo de um sucesso. Ele tem, se não me engano, 20 mil interações por mês, entre curtidas, compartilhamentos e comentários. É um fenômeno. E os posts dele são muito singelos, não tem nada de produzido. É ele ali num cantinho com o Santíssimo rezando, ou são takes das missas dele também, muito curtos. Ele faz muito live, muito vídeo ao vivo, que é muito interessante. Os vídeos ao vivo dele hoje chegam a ter 1,5 milhão de pessoas ao mesmo tempo ali assistindo. Então, para ele foi muito importante. E na matéria você fala das doenças dele graves, depressão, anorexia que ele teve. Teve alguma pergunta que ele se recusou a responder? Assim, não, ele respondeu absolutamente tudo e assim, ele detalhou, eu acredito que de uma maneira que ele nunca tenha detalhado antes. Falou os remédios que tomou, uma época que ele se automedicou e isso atrapalhou o fígado dele.
Ele foi muito, muito franco ali. A partir do momento que ele relaxou, ele falou bem. Ele tá bem, ele não tem depressão, tal, não tem anorexia, mas ele ainda lida com algumas sequelas. Então, por exemplo, ele ainda tem que recuperar 12 quilos do que ele perdeu, que é bastante, né? Ele é alto, né? Ele é alto. E ele ficou com uma relação com a comida, assim, um pouco diferente, assim, ao meu ver. Ele era um cara que do hambúrguer comia carne e tal, porque ele realmente ele é alto, ele é grande, ele tem que comer. E hoje ele é muito criterioso, muito criterioso. A alimentação para ele virou um negócio muito importante, assim, não come carne, não come frango, não come praticamente quase nada de carboidrato, é muito atento a rótulo, ele lê o rótulo de tudo, muito ligado em higiene, também é uma coisa muito interessante, que quando ele sai muito pouco para comer, quando ele sai, ele sempre visita a cozinha para ver se... Olha que interessante. Se está tudo certo de acordo com o que ele quer, senão ele vai embora. Então, é um assunto importante para ele. Bom, e para terminar, então, a gente tem um vídeo que a Adriana e o Egberto Nogueira gravaram com o Padre Marcelo. Meninas, obrigada mais uma vez pela presença. Você que nos acompanhou, um bom final de semana, bom feriado, uma boa leitura e até a próxima semana. Me dei conta da anorexia a partir do momento que eu percebia, todos comentavam que eu estava magro. E eu dizia, não, eu me via gordo. E aí, um dia eu vi um vídeo. Eu não gostava de me ver. Quando eu me vi, friamente eu falei, meu Deus, quem é esse doente? Eu falei, sou eu. E, graças a Deus, comecei a libertação. E reconhecendo isso, e quando eu tive a coragem de um programa de TV, e publicamente, sabendo das consequências que isso seria, né, surgiria, mas eu pensei no bem. Foi aí que começou o processo da libertação. O que se ganha rápido, se perde rápido. É um hábito, é uma mudança. É como eu digo, não adianta uma pessoa, que não foi o meu caso, mas quem opera o estômago. Antes de fazer a operação no estômago, a pessoa tem que ser operada na mente. Se ela continuar pensando gordo, o que é pensar gordo? De comer, 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 não vai adiantar nada.